Olá, sejam bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Hoje queria conversar convosco acerca de 3 temas. Queria falar do aumento do número de funcionários públicos, queria falar também das declarações de Augusto Santos Silva e depois dar uma palavrinha, como não poderia deixar de ser, acerca das Jornadas Mundiais de Juventude. Pois bem, a ministra Mariana Vieira da Silva veio anunciar, como se fosse uma coisa muito boa, que existem, desde que começou o governo de António Costa até agora, que aumentou em 75 mil o número de funcionários públicos. Pois bem, eu acho que isto é exatamente o contrário do que aquilo que se deveria fazer. Ou seja, se houvesse mais de 75 mil funcionários públicos, era suposto que os serviços públicos estivessem a apresentar significativas melhorias, o que não é o caso. Portanto, o que é que, de alguma forma, o PS quer fazer? Quer comprar 75 mil votos. Porque a tendência que seria normal, e agora que se fala tanto na geração mais bem preparada de sempre, e depois Portugal tem feito, e bem, grandes investimentos informáticos, é que se conseguissem grandes ganhos de produtividade. Ou seja, que se conseguisse melhor serviço com menos pessoas. Portanto, tínhamos pessoas mais bem preparadas, mais motivadas e melhor pagas. Portanto, tínhamos a fazer a tal qualificação das pessoas e estávamos a aproximar das melhores práticas a este nível. Estávamos a aproximar de uma Alemanha, estávamos a aproximar de uma Holanda, que qualificam muito os seus funcionários públicos, pagam-lhes bem. Hoje, pois bem, o que o PS fez e que se gaba de fazer foi pôr mais gente. Portanto, onde ser, quer dizer, os 75 mil não vamos dizer que são só os Tiagos Cunhas da vida. Portanto, é assim, põe mais gente, não se vê qualquer melhoria a nível do serviço e vê-se mais despesa fixa. Portanto, enquanto a nossa lógica deve ser menos funcionários públicos e mais bem pagos. Portanto, se não houvesse, por exemplo, estes 75 mil funcionários públicos, possivelmente os professores poderiam ter os aumentos que mereciam, os enfermeiros podiam ter os aumentos que mereciam. Portanto, fazer menos e melhor é um melhor caminho do que fazer mais e pior, que é o caminho que está a ser seguido. Augusto Santos Silva teve esta semana, em 2 momentos, 2 declarações extremamente infelizes. Numa disse que não entrava na lógica de descobrirmos a roupa suja uns dos outros. Ou seja, quando a oposição, quando a imprensa fazem o seu dever de fiscalização, está a descobrir a roupa suja uns dos outros. Quer dizer, tudo o que é a vigilância democrática, a exigência democrática, as melhores práticas que existem nas democracias mais avançadas, que existem nas democracias nórdicas, que existem em Inglaterra, que existe na Alemanha. Portanto, isto aqui é descobrir a roupa suja uns dos outros. E disse também que as redes sociais são uma espécie de zona livre. E então dizia que tinha que ser regulada. Portanto, para ele, a ideia de liberdade e de zona livre é uma ideia má. Portanto, para os socialistas, o problema não é que haja conjuntos de corrupções, conjuntos de casos maus, mas que se fale neles. Portanto, o que eles matam não é quem faz, entre aspas, o pecado, mas sim o mensageiro. Portanto, vemos completamente o mundo de faz de conta que nós vivemos e vemos também as tentações absolutamente ditatoriais que o PS tem. Ou seja, eu não tenho medo que isto se transforme numa ditadura, porque nós estamos na Europa Ocidental, estamos no século XXI, mas noutras circunstâncias, que no ADN desta gente portanto, há genes absolutamente ditatoriais, disso não tenho dúvidas. Depois, por fim, e muito já em voo de pássaro, falar do que é que aconteceu nas Jornadas Mundiais da Juventude. Ou seja, o que quero... Peço desculpa. O que quero dizer é que todos ficaram mal nesta fotografia. Mas que quem ficou especialmente mal, quanto a mim, foram 2 pessoas. Foi o Presidente da República, que parecia uma barata tonta a ver de onde é que se parava o vento. Portanto, foi o seu catavento máximo. E foi José Sá Fernandes, que era suposto ser o coordenador disto tudo, e é a maior descoordenação que eu alguma vez vi. Embora, bem, penso que ninguém ficou. Era isto que tinha para conversar convosco. Até para a semana, cá nos vemos.